A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A presença do Senhor é real aqui? Você pode sentir a presença dEle? Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos começar no versículo 1, do 1 ao 7. Diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, e te pedimos que o Senhor abra agora os nossos ouvidos, quebrante o nosso coração, que o nosso espírito esteja pronto, preparado, para entender o que o Senhor deseja falar conosco hoje. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais de ti. Amém? Amém. Você pode se assentar. Nós vemos aqui nessa história, nesse texto, às vezes nós gostamos muito de ler esse texto e ver o quanto Deus é tremendo, né? Aí a gente começa: nossa, o Senhor fala, né, que vai mandar corvos, mandar, né, comida, alimento para uma pessoa, um animal, né? E você começa a viajar na história, as coisas que o Senhor fala aqui. Mas o que, talvez hoje, o que eu vou trazer para você é algo totalmente diferente daquilo que nós temos aprendido com essa história. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A cada momento que nós lemos, nós aprendemos um pouco mais do Senhor, e o Senhor revela segredos àqueles que o buscam. É assim que diz a palavra. E hoje eu quero te trazer à memória aquilo que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Elias viveu nesse tempo, porque esse tempo é um exemplo de um momento de apostasia na terra. E aí você fala assim: Miriam, o que é apostasia? Aí eu convido você a ir para o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. O Senhor está falando aqui do arrebatamento. Então, antes do arrebatamento da igreja acontecer, antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração,
chegando até a sentar-se no lugar, no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Muitos verão isso acontecer, mas muitos de nós não veremos, porque não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vem nos buscar. Amém? Então, o Senhor fala que vai chegar um momento, um tempo na terra de apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é um divórcio da fé. É abandonar a fé cristã. É se afastar dos princípios da palavra de Deus. É uma rebelião contra Deus. É renunciar à sua fé em Deus. Você já está vendo isso acontecer? Aí no mundo? Com muitas pessoas, e até pessoas que estavam dentro da igreja, que adoravam ao Senhor, que pregavam a palavra de Deus, e hoje estão buscando outros caminhos, porque acham que a palavra de Deus está muito velha. Muitos já estão dizendo que ela precisa ser reescrita para esse tempo. Você consegue ver o que o Senhor está dizendo aqui? E o que nós estamos vivendo? Se nós entrarmos nas redes sociais, você vai ver muita coisa acontecendo. Se nós formos para Mateus 24, nós vamos ver o que o Senhor estava falando, de todas as coisas que iriam acontecer antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Das guerras, dos rumores de guerras, das pestes, das doenças que antes a gente não conhecia, outras que já aconteceu há anos está voltando, tanta coisa nova, né, para nós, porque para Deus não existe nada novo debaixo do céu. O Senhor já sabe, e Ele nos chama a atenção nessa história, porque nesse momento, Elias ele estava vivendo num momento de apostasia. O momento que Israel vivia, nesse texto, era um momento de apostasia. O povo havia sido contaminado pela idolatria de Jezabel, desviando-se do Senhor e negando a sua fé verdadeira. Então, o povo de Israel, eles conheciam a palavra, eles conheceram Moisés, muitos deles, e o tempo foi se passando. Moisés, o Senhor o recolheu, a palavra ficou, os escritos dele, como hoje nós lemos, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia, foi ele que escreveu. E aí, nós ficamos assim, pensando, como naquele tempo lá em Israel, muitos ficaram pensando, mas será que é assim mesmo? Será que é dessa forma que está escrito? E muitos começaram a duvidar da palavra de Deus, a duvidar das coisas que ele havia escrito. Como hoje. Olha, eu acredito na Bíblia, mas assim, eu não acredito na Bíblia inteira. Tem muitas pessoas que falam assim. Eu acredito do livro de Mateus até Apocalipse, né? Que é o Novo Testamento. O Velho, isso já passou. Isso não tem nada a ver com a gente. Você ouve pessoas falar isso. Falta de sabedoria. Infelizmente. Porque a Bíblia, ela se completa num todo. O Velho Testamento e o Novo Testamento, eles se completam. O Velho Testamento, ele já anunciava Jesus. Ele fala de Jesus, não abertamente, mas em cada detalhe que você for lendo, você vai vendo Jesus. E aí chega o Novo Testamento, que é de Mateus até o Apocalipse, e Jesus aqui é revelado, ele nasce e tal, aquela coisa toda. Mas o Velho Testamento é a profecia daquilo que aconteceria no Novo Testamento. E isso aconteceu no passado. Pessoas duvidavam de algumas coisas que eram faladas, como hoje as pessoas estão duvidando.
de algumas coisas que estão escritas na Bíblia. E você já ouviu também falar, né? Que a Bíblia é o livro mais atual que existe. Ela é mais atual do que o jornal do dia de hoje, do que as notícias de hoje. Ela é mais atual, porque ela já disse que iria acontecer. E nesse momento, Israel estava vivendo debaixo de um jugo, de algo pesado, em que uma mulher se levantava e dizia: nós precisamos de outros deuses. Só um Deus? Não, ele não pode resolver tudo. Então, Jezabel, ela era idólatra. E ela adorava outros deuses. Se você for ler a história, você vai ver aqui. E o povo de Israel, muitos, foram acreditando nesses outros deuses. E foram adorando a pau, a pedra, a madeira, coisas que foram criadas pela mão das pessoas, dos artífices. Então, eles estavam vivendo um momento onde eles não estavam mais crendo, eles estavam se desviando do Senhor, negando a sua fé verdadeira, negando que Deus é o único Deus, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que há, foi Ele quem criou. Então nós estamos vivendo também neste tempo, nós vemos isso acontecer hoje. E Jezabel, adoração a ídolos. Mas Elias, você sabe o que significa o nome de Elias? O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Então, olha que coisa linda, trazer o povo de volta ao verdadeiro e único Deus. Era a função, era o chamado de Elias. Trazer o povo de volta ao primeiro amor. E hoje nós estamos aqui. O Senhor está nos chamando ao primeiro amor, querendo nos trazer de volta, fazendo com que nós possamos entender que Ele não nos abandonou, que Ele está vivo e que Ele pode todas as coisas. Nós estamos vivendo num momento em que se assemelha a este tempo, homens que têm levantado deuses para si mesmo, homens amantes de si mesmo. Você tem visto isso? Seguindo a ideologias, ideias de homens, e não mais a palavra de Deus. Se você abrir lá em 2 Timóteo, está dizendo assim, olha, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5 diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí o Senhor diz assim: destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Se afasta disso. Mas há um povo que nessa hora está com a revelação, igual como Elias estava, amém? Mas nessa hora, nós vemos que existe um povo que está com a revelação, assim como Elias estava, amém? Nós temos a revelação, e a revelação é o Senhor, amém? E o Senhor conta conosco.
Veio a minha palavra do Senhor. O momento da igreja nessa hora é de ouvir a voz do Senhor. Numa experiência diária, comunhão e consagração a Ele. E aí nós vamos ver o texto, porque o texto diz o quê? Em primeiro lugar, o versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor. Em primeiro lugar, ele diz assim: o Senhor vive. Ele está vivo. O meu Deus está vivo. Deus de Israel está vivo, perante cuja face eu estou diante do Senhor, que nestes anos, e aí ele dá uma palavra profética, nestes anos, não haverá orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. Ele não disse segundo a palavra de Deus, segundo o Senhor, ele disse segundo a minha palavra. Por que ele falou isso? Porque ele era profeta de Deus, ele sabia que ele era homem de Deus, e ele sabia que ele era um homem íntegro, que estava na presença do Senhor, e tudo que ele fazia era em obediência ao Senhor, então ele tinha o respaldo de Deus. Por isso ele deu essa palavra, sobre minha palavra. É sobre a minha palavra que eu digo para você: não vai chover, a terra não verá chuva. Ele deu um decreto, e a igreja do Senhor tem autoridade para dar decretos, para liberar decretos. Amém? Quando você ora, quando você declara e quando você diz em nome de Jesus, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. Muitas vezes nós recebemos uma palavra de alguém que parece uma palavra até de maldição. Nossa, você está com essa doença? Ai meu Deus, você vai morrer. Você já ouviu alguém falar assim? Que tem pessoas que infelizmente falta um pouco de sabedoria, né? Eu acho que você deve estar em pecado. Eu acho isso e aquilo, e vai despejando um monte de coisa. E aí você vai dizendo: em nome de Jesus, eu cancelo todas essas palavras. O Senhor é o meu Deus. Vai acontecer aquilo que está escrito, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quiser. Mas eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus poderoso que pode mudar a sentença de qualquer pessoa, principalmente na minha vida. No versículo 3 diz assim: vai-te daqui. Quem vai? Quando ele fala assim, vai-te daqui, o Senhor fala para ele. Se o Senhor está dizendo vai, é porque Deus abriu um caminho para ele ir. Amém? O Senhor abre um caminho para nós. E quem é esse caminho? Jesus é o caminho que se abriu para a igreja seguir um único. E no versículo 3 também ele fala assim, vira-te para o Oriente. Lado oriental. O Oriente é o lugar aonde nasce o sol. E Jesus é quem? O sol da justiça, que faz refletir sobre a igreja a luz da sua revelação. É Ele quem nos justifica, é Ele quem luta as nossas causas, que traz luz para tomarmos decisões e momentos mais sombrios da nossa vida. É o Senhor Jesus. E aqui ele já estava dizendo para Elias: Elias, eu sou o sol da justiça. É eu quem abro o caminho. É eu quem opero o milagre. É eu quem resolvo essas questões. Apenas confia em mim.
apenas confia em mim. E depois ele diz assim: esconde-te junto ao ribeiro do Querite. Porque nesse momento Elias estava preocupado, com medo, porque não é fácil obedecer a voz do Senhor. O medo é a primeira coisa que chega quando nós resolvemos obedecer. E o Senhor fala assim, ó: se esconde junto ao ribeiro de Querite. O ribeiro de Querite, ele corre por uma passagem estreita e profunda. Então ele é bem estreitinho e profundo. Então talvez por esse motivo ele servia de refúgio. Quem é o nosso refúgio? O Senhor é refúgio e fortaleza. Na hora difícil, na hora da angústia, na hora da luta, na hora da guerra. Então nós devemos nos refugiar no Senhor. Jesus é o rio das águas, de águas vivas, no qual nós podemos nos refugiar. E esse momento, eu não sei se você tem sentido isso, mas eu tenho sentido um tempo de frieza espiritual. Meus irmãos, tem dia que nós não temos vontade nem de orar. Tem dia que nós não queremos levantar da cama. Tem dia que nós estamos assim, um cansaço tão grande sobre nós, que você fala assim: meu Deus, estou tão cansada, eu não tenho ânimo para nada, estou tão desanimada. E eu vou dizer algo para vocês. Nessa semana, eu estava conversando com uma intercessora, lá do Brasil. Ela intercede pela minha vida. Deus a levantou há muitos anos atrás e o Senhor disse: você vai ser intercessora da Miriam. E por muitos anos a gente se conhece, já há mais de 20 anos. E não foi eu que pedi, foi o Senhor quem a levantou. E eu conversando com ela essa semana, eu disse assim: eu estou tão cansada. Eu estou sentindo um peso tão grande sobre mim, um desânimo. E eu comentei isso com ela, e ela foi orar. Ela é intercessora, né? O intercessor, ele corre para a oração. Ele fala: Senhor, precisa saber o que está acontecendo. E depois ela mandou uma mensagem para mim. Passou uns dias, ela mandou uma mensagem, ela disse: Miriam, você está sob ataque espiritual. Você está recebendo setas do inimigo do seu corpo. É por isso que você tem sentido tantas dores e tanto cansaço, tanto peso. E aí eu quero trazer isso para você, porque eu poderia guardar isso para mim, mas eu sou como você, sou humana, e eu passo por dificuldades, por situações difíceis na minha vida. Eu queria saber, você tem passado por isso também? Ou isso tem acontecido só comigo? Meus irmãos, isso não é pecado. Você se sentir cansado. Porque eu tenho dito aqui, ó, esse país é um país assim que a gente trabalha muito. Eu acho que nem nos anos que eu trabalhei no Brasil como professora, eu trabalhei tanto como eu tenho trabalhado aqui, em quase 3 anos. Eu falo: Deus, eu vim para um país de escravidão, é isso? Tem hora que eu me sinto escrava. Tem hora que eu me sinto assim, tão cobrada. Eu falo: Senhor, eu não aceito isso. Aqui a gente só trabalha e não faz outra coisa. Pelo menos eu, né? Eu não tenho feito outra coisa. Talvez você já está naquele nível bem melhor, já está aqui há mais anos, já está conseguindo passear, tirar férias. Então, o que eu quero dizer para você é que talvez o que você está sentindo hoje seja o mesmo que eu senti essas semanas atrás, esses dias atrás. E que eu, olhando para mim, eu não conseguia entender, mas eu abria a minha boca e dizia: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti.
Espírito Santo, me ajuda. Eu estou tão cansada. Era só o que eu sabia dizer. E eu entrava, abria o chuveiro, e o chuveiro, a água caindo ali, eu debaixo daquela água, e eu falava: Senhor, me lava, tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu preciso de um renovo, eu preciso, Senhor, de uma força que vem de Ti, eu preciso me levantar. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados. E ali eu ia orando e pedindo, porque eu gosto muito de falar com Deus na hora do banho. E é um momento bom para a gente se arrepender, e ali a gente já está debaixo da água, né? Jesus é o rio de águas vivas, na qual nós podemos nos refugiar. Então, neste momento de frieza espiritual, porque a igreja ela está passando por isso, uma frieza espiritual. Muitos já estão num nível de não se preocupar mais com o outro, o que o outro está passando, o que ele está precisando. Não se tem mais aquela preocupação. É só paz do Senhor, irmão, tudo bem? Passou a semana bem? Glória a Deus, boa semana, tchau. E a semana que vem, tudo de novo? Talvez você esteja sob ataque espiritual, assim como eu estava. Eu não estou livre disso. Ninguém está. O Senhor diz assim, que Ele é aquele que pode saciar o nosso coração. Ele é aquele que, Ele tem essa ação de operar em nós, através do Espírito Santo. Só Ele tem. E no versículo 4 ele diz assim para Elias: beberás do ribeiro. O povo de Deus, o servo fiel no momento da provação, do calor, das lutas, ele tem o Senhor Jesus como manancial das águas. Então aí é o momento de se saciar na palavra, de buscar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de orar a palavra de Deus. Eu gosto muito de orar a palavra. Eu não sei se você faz isso. Eu abro a Bíblia, principalmente os Salmos, né? É muito bom. Mas tem outros textos. E aí a gente abre ali, tem hora que eu gosto muito disso. Eu pego e eu começo a orar a palavra. Porque me falta palavras, muitas vezes. E quando te faltar palavras, a palavra de Deus está aqui. Para te ajudar a orar e a falar com o Senhor. Porque muitas das dificuldades dos homens que estão escritas aqui como exemplo, foram situações que eles viveram parecidas com as nossas. Mas também situações piores do que as nossas. E eles não desistiram, eles perseveraram até o fim. E o Senhor diz que Ele é a água, Ele é o manancial, é Ele que nos traz refrigério, consolo, o alento, para que nós possamos receber o poder da sua palavra em nós, para que a gente possa receber esse poder em nós. E aí o Senhor diz ainda assim: eu tenho ordenado aos corvos. O Senhor dá uma palavra. Elias foi o servo que foi alvo das operações de maravilhas. Muitos milagres Deus fez através da vida dele. Assim como a igreja tem sido alvo do amor de Deus hoje, e do poder de Deus também. Movendo todas as coisas em favor daqueles que obedecem, que o ouvem. Mas o Senhor também, Ele tem usado vidas, pessoas que não servem a Ele, que não o conhecem, para abençoar os seus filhos. Você sabia disso? Então esses corvos, eles representam isso. Como é que é um negócio, meio um negócio estranho, né? Deus dá uma ordem para um corvo levar comida para você que está lá escondidinho na caverna, ali naquele lugarzinho de esconderijo, de proteção. Então o Senhor está dizendo assim: olha, Miriam, no momento em que você não está bem, no momento em que você se esconde, no meu refúgio, fica tranquila, porque eu vou mandar água para você, e eu vou mandar para você alimento, comida.
Como é que o Senhor vai fazer isso, Senhor? O Senhor diz: não se preocupe com isso, porque até aquele que não me conhece, que não conhece o meu nome, ou até já ouviu falar, mas não se decidiu em andar nos meus caminhos, até ele eu vou usar para te abençoar. Até ele eu vou usar, e a palavra de Deus fala sobre isso, que ele usa o ímpio, aquele que não serve a Deus, para suprir a necessidade dos seus filhos, porque Deus ele é fiel em cumprir a sua palavra, e ele cumpre aquilo que ele prometeu a nós, a igreja. Os corvos traziam pão e carne. Isso é profético. A maneira como o Senhor sustenta a igreja no mundo. Não é profético? Não é lindo como Deus sustenta a sua igreja na terra? Os missionários que nesse momento estão ali, na África, em tantos lugares difíceis de se pregar o evangelho, em países comunistas, pregando, dando as suas vidas, a sua família. E aí ele está lá esperando uma oferta da igreja, para que essa oferta chegue, para abençoá-lo, para ele poder comprar um alimento, ou até comprar algo que ele está precisando ali para o trabalho. Tem pessoas que precisam pagar um barco de um lado para o outro, esses lugares, né, onde é mais água do que terra. São tantas situações, e aí você fala assim: Deus, como pode o Senhor suprir a necessidade de todas essas pessoas, de todos esses missionários, de todos esses pastores que se decidiram ir para lugares que eu não quero ir, que você não quer ir, e Deus sustenta a sua igreja? Como Ele faz isso? Ele manda corvos levar pão e água, para suprir a necessidade destes, que se dispuseram a fazer a vontade dEle, que se dispuseram a obedecer. A igreja primitiva que iniciou o seu trabalho de evangelização no mundo, ela foi sustentada pelo pão, que é o Senhor Jesus. Elas conheceram o pão da vida, que é Jesus, o pão vivo que desceu do céu, dando a ela a permanência da sua carne, que é a comunhão do corpo através do clamor, através da ceia do Senhor. É a comunhão. Então, o Senhor, Ele está presente até hoje. Quando Ele instituiu a ceia do Senhor, é um momento de comunhão, é um momento onde nós nos lembramos do que Jesus fez por nós. Lembramos do sacrifício dEle, do amor dEle por nós. E também do clamor, quando clamamos pelas nações. E as revelações e as orientações do Senhor vêm. As revelações e as orientações do Senhor virá para você, quando você clamar, quando você se colocar na brecha, quando você se colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, sozinha eu não consigo, sozinho eu não consigo, eu estou abaixando a guarda, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda, do Teu socorro, eu preciso que o Senhor entre nessa situação por mim. E Deus é poderoso para entrar e te dar todas as orientações e lutar por você. Assim é a igreja da última hora, da saída do mundo para a eternidade. Ela é sustentada pela palavra revelada de Jesus, o pão da vida, prevalecendo no corpo através da comunhão e transbordando através do Espírito Santo. É por isso que nós cantamos: minha lamparina está acesa. A nossa lamparina, ela tem que estar acesa. E aí você vai lá para Mateus 25, onde fala das virgens, das 10 virgens, 5 prudentes e 5 não. Onde o Senhor nos ensina ali a respeito do Espírito Santo, que Jesus ele vem numa hora que nós não sabemos.
E nós precisamos estar atentos. E a nossa lamparina, a nossa lâmpada precisa estar acesa. E que lâmpada é essa, Miriam? O Espírito Santo morando dentro de você. Ele precisa estar morando dentro de você. Isso significa a lamparina acesa dentro de você. Porque se Jesus vier e o Espírito Santo não estiver dentro de você, você não irá. Porque a palavra de Deus diz que chegará um momento em que Ele virá buscar a sua noiva, a sua escolhida, a igreja do Senhor Jesus. Aqueles que tiverem essa lâmpada acesa subirão, e Ele vai levar. Aqueles que não tiver, irá ficar. E o Espírito Santo será retirado da terra. O Espírito Santo que habita em você, em mim e na igreja. Ele vai subir junto com a igreja. E na terra não haverá mais o Espírito Santo. E vai chegar o momento em que as pessoas vão correr de um lado para o outro, procurando a igreja. E eles vão entrar e vão bater nas portas, procurando, me ajuda, o que está acontecendo? Porque esse momento de apostasia, a situação vai piorando, piorando, piorando. E as guerras vão acontecendo, e a Terceira Guerra Mundial está bem próxima. Talvez você não goste de ouvir isso, mas eu quero dizer para você, você está preparado para uma guerra? Para passar por isso? Eu acho que não. Nós nunca estamos preparados para dias difíceis. Mas o Senhor diz que Ele tem um lugar, o riacho de Querite, um lugar que é bem profundo e estreito, e você vai ficar ali, protegida por Ele. O Senhor é o único que pode nos proteger de uma guerra, de uma peste, do mal e de qualquer coisa que possa acontecer. Você entende o porquê você precisa tanto de Jesus na sua vida? Você precisa tanto que o Espírito Santo habite em você? Porque quem é que vai avisar do arrebatamento? Luciano, arrebatamento, chegou a hora, Luciano, vamos subir, Luciano. Vai ser assim? Não. Quem vai te avisar do arrebatamento, chegou a hora, olha ele lá, vai ser o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai te avisar da hora, do momento. Então aquele que não tiver o Espírito Santo, não vai conseguir ser avisado. Vai estar dormindo, vai estar fazendo um monte de coisa, menos atento à voz do Senhor. O evangelho apóstata, mergulhando na idolatria, porque ele está mergulhado nessa idolatria, as pessoas estão adorando a tudo e a todos. A obra do Espírito Santo, ela prossegue na revelação, escondida no clamor pelo sangue de Jesus e firmada na doutrina da palavra de Deus. Então, em meio a esse desânimo, a essa vontade de desistir, eu não vou mais naquela igreja não. Já estou cansado. Minha vida não muda. Só fala de arrependimento. Ai, Jesus. Não é assim? Precisamos viver constantemente quebrantados na presença de Deus, porque nós não sabemos a que hora Ele vem. Olha o que diz aqui a palavra, lá em Apocalipse 3, de 10 a 13. Visto que você guardou a minha palavra, o Senhor está falando com você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Então você está sendo exortado hoje a abrir os seus olhos, a acordar, sair dessa sonolência espiritual e ir por um caminho de perseverança. Eu também
o Senhor diz: então você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, então eu também guardarei você da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve. Retenha o que você tem. Guarde o que você tem. Guarde muito bem guardado o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que o Senhor está falando? Guarde, mantenha acesa a sua chama. Guarde o Espírito Santo dentro de você. Se mantenha ao lado de Jesus. Não passe para o outro lado, porque é mais fácil. O caminho que Jesus nos propõe é um caminho difícil? Sim. É um caminho estreito? Sim. Mas é um caminho que nos leva à salvação, à vida eterna com Ele. E Ele diz assim: venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei de você um vencedor. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei o nome dele, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, aquele que tem ouvido, ouça o que o Senhor está falando hoje. Ouça, mas não apenas ouça, mas guarde a palavra e a coloque em prática na sua vida. Porque o Senhor espera mudanças. Hebreus 8:28 diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Jesus veio uma vez e deu a sua vida por nós, em remissão aos nossos pecados. E Ele virá a segunda vez, porque Ele prometeu. Ele disse: não fique triste, eu estou indo para o Pai. Vai lá para João 14, e Ele está falando com os discípulos, e Ele está falando conosco, dizendo: eu vou para o Pai, mas não fique triste, porque eu vou preparar a morada para vocês. Eu vou cuidar de tudo, e quando tiver tudo pronto, eu venho buscar vocês. Então não desista, não desanime, porque o Senhor diz: você o recebeu, você entendeu, você o desejou, e Ele disse assim: você está me aguardando? Eu virei para aquele que está me aguardando. Jesus, Ele não vai voltar para o mundo, Ele vai voltar para a sua noiva, para resgatar a sua noiva, para levar para Ele aqueles que creram no amor de Deus, através de Jesus. E Ele diz: eu vou voltar. Então aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Eu vou voltar para trazer salvação aos que o aguardam. Precisamos aguardar. Aí usa a ansiedade aí, pode usar a ansiedade, né? Eu anseio, eu tenho muita ansiedade que Ele venha me buscar. Será? Deus hoje quer despertar isso em você, esse primeiro amor, esse desejo pela volta dEle. A igreja precisa desejar isso. Ah, Miriam, mas meu avô já falava que Jesus estava voltando. A minha mãe também, meu pai, e tanta conversa que Jesus está voltando, e Ele não volta nada. Está demorando tanto. Você sabe por que Ele está demorando? Porque Ele queria salvar você. Mas Ele não queria salvar só você, Ele quer salvar o seu filho. Ele quer salvar o seu neto. Ele quer salvar toda a sua herança. Você pode dar um glória a Deus? É por amor a você e a sua herança que Ele ainda não veio. E Ele vai dando tempo, e Ele vai dizendo assim: eu estou indo,
Ó, eu estou indo, vai lá, vai se arrumando aí. Eu estou indo, hein? Estou chegando, gente. Ó, já vou pegar o avião. Já estou chegando. Oh, um avião não, né? Melhor não. Você entende? E o Senhor, Ele vai dando oportunidades, Ele vai dando tempo para que nós estejamos prontos para a sua volta. Assim como Elias foi arrebatado aos céus em um redemoinho, a igreja fiel será arrebatada, voltando ao seu lugar de origem. Amém? Elias foi arrebatado por um redemoinho. Chegou o momento, do mesmo jeito que aconteceu com ele, o Senhor diz, vai acontecer a igreja fiel, aqueles que me aguardam, que anseiam pela minha volta, e eu vou buscar, e você vai voltar para casa. Aqui não é a nossa casa, aqui é um lugar de passagem. Nós não vamos morar aqui para sempre, e eu nem quero, eu já estou cansada desse mundo. E você? Então anseie pela volta do Senhor. Senhor, eu anseio pela sua volta. Senhor, me limpa cada vez mais, me ajuda cada vez mais a entender a tua palavra, te obedecer, porque eu quero conservar a minha lâmpada acesa, a minha lamparina acesa. Eu não quero perder. A palavra de Deus diz assim, ó: não entristeça o Espírito Santo que está dentro de você. Não entristeça com as suas rebeldias, com as suas desobediências, com as suas rebeliões. Eu já disse aqui várias vezes, eu sou assim, eu oro muitas vezes e eu falo assim: Deus, me livra de mim mesma, porque eu não sou boa. Eu não sou boa. Eu preciso tanto do Senhor. Me livra de mim mesma, Senhor. Eu não vou nem falar do inimigo, me livra de mim mesma, porque eu sou carne, eu sou ser humano, e a palavra de Deus diz que é do coração do homem que se maquina o mal. E quantas vezes nós queremos fazer justiça própria? Quantas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito? Não queremos esperar Deus resolver, não queremos buscar o Senhor para entender a vontade dEle para as nossas vidas. E aí eu falo: Deus, eu preciso tanto do Senhor, eu preciso tanto, me ajuda. O Senhor diz, e Ele nos chama hoje para reparar o altar. Reparar o altar que está em ruínas, construir um altar dedicado ao Senhor. Reparar a nossa vida. É igual um carro, sabe? Que está precisando dar um tapa, dar uma ajeitadinha nele, para ele ficar bonitinho. Se a gente não cuidar do carro, ele vai chegar um momento que ele vai parar, não vai andar mais. Mas o Senhor hoje convida você a fazer essa reparação no seu coração, na sua alma, em você mesmo. Talvez você esteja precisando dessa reparação no seu casamento, no relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Talvez você esteja precisando no relacionamento com os filhos, não sei, talvez no seu trabalho, talvez com a sua própria identidade. Então por isso eu convido você a fechar os olhos agora. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo que está em você trazer à sua memória o que está em ruína na sua vida. Porque Deus hoje Ele te dá uma oportunidade de restaurar todas as coisas. Ele deseja restaurar todas as coisas na sua vida. Talvez algo ficou pela metade, você não conseguiu terminar. Talvez alguma situação que você viveu,
e que te trouxe muita tristeza, e essa tristeza está dentro aí da sua alma, está trazendo uma alma doente, sabe? Que você não pode nem ouvir quando toca naquele assunto, que aí você já começa a sofrer, e já vem na sua memória aquilo que você viveu. Deixa o Espírito Santo trazer dentro de você. O Senhor deseja te curar essa manhã. O Senhor deseja restaurar o templo do Espírito Santo, que é você. Você é o templo dele, e ele deseja que esse templo esteja limpo, curado, transformado, restaurado, liberto de todo vício, liberto de tudo aquilo que te prende nesse mundo, e que você não tem tempo para Deus. Nem em pensamento, às vezes você tem tempo para falar com Deus, porque a sua vida tem sido muito corrida. E o Senhor nos chama hoje, e Ele deseja que você faça essa análise. Será que a sua lamparina, ela está acesa? Ou ela já apagou? Porque você já extinguiu o Espírito Santo. A voz da sua alma está tão grande, a sua vontade está tão grande, que você nem consegue mais ouvir a voz do Espírito. E aí você acaba já fazendo a tua vontade, não mais a vontade de Deus. Não porque você queira, mas porque o mundo é muito louco. As coisas estão acontecendo muito rápido, e muitas coisas estão nos distraindo, para que nós não tenhamos tempo para falar com Deus, e nem para ouvir a sua voz. Então agora é o momento de você parar um pouquinho, se esquecer daquilo que está lá fora, se esquecer daquilo de como você tem vivido, e você sabe que você não tem agradado a Deus. Você sabe que você precisa melhorar. Você sabe, o seu relacionamento com seus pais não está bom, com a sua mãe, com seu irmão. E geralmente o problema é dentro de casa, não é fora, é dentro de casa. E a palavra de Deus diz que o juízo do Senhor, ele começa pela sua casa. Então ele diz hoje: se você ouvir a minha voz, se você ouvir a minha voz hoje, não endureça o seu coração, porque isso não tem nada a ver com a Miriam. A Miriam é uma pecadora, a Miriam erra, a Miriam peca e vai lá e pede perdão, e ela peca de novo, e ela vai lá e pede perdão. Ela não é diferente de você, mas o Espírito Santo que está na Miriam, o Espírito Santo que está falando com você hoje, esse é santo, é puro, é verdadeiro. E ele diz: filho, eu só quero cuidar de você. Filha, eu só quero cuidar de você. Eu só quero cuidar de você. Me deixa cuidar de você. Deixa reparar as brechas. Deixa eu começar o trabalho de limpeza no seu corpo. Deixa eu começar esse trabalho limpando, colocando as coisas no lugar, arrumando o que se quebrou dentro de você, trazendo cura à sua alma, trazendo um refrigério, sabe, para aquela dor. Hoje é o dia, filho. Hoje é o dia, filha. Não rejeite a minha voz. Não rejeite o meu amor. Eu morri por você. E eu vou voltar para te buscar. Essa é uma promessa. E eu costumo cumprir promessas. O Senhor cumpre promessas. Então, se hoje você ainda não tomou uma decisão, você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu sinto muito dizer isso para você, mas a sua lamparina está apagada.
Porque essa lamparina, que é o Espírito Santo de Deus, ele habita no seu espírito. Mas você precisa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, o único Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, do seu espírito. Porque vai chegar um momento que talvez Jesus ele não volte para o mundo, para a igreja num todo, mas talvez ele volte só para mim, ou só para você. E nós precisamos estar preparados. Então nesse momento, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Coloca a mão no seu coração. Eu não vou chamar você aqui na frente não. Eu não quero expor você. O que eu quero é que você ouça a voz do Espírito Santo nessa manhã e tome uma decisão e saia por aquela porta, diferente de como você entrou. Porque senão não haveria o porquê nós estarmos aqui. Então em nome de Jesus, põe a mão no seu coração e ore, fale com o Senhor agora. E tome essa decisão. E fala: Senhor, eu tenho brincado. Eu tenho passado tanto tempo fazendo tantas coisas. E eu não tomei a decisão mais importante da minha vida, que é aceitar o Senhor Jesus. Mas nessa hora eu entendi, porque o Senhor está falando comigo, porque o Senhor me ama, o Senhor me trouxe até aqui hoje. E eu ouvi a tua voz, e eu me decido nessa manhã a reconhecer que eu preciso de Jesus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E se eu quiser morar contigo, se eu quiser voltar para a minha casa original, para Nova Jerusalém e viver contigo, eu preciso que o Senhor venha morar em mim. Então eu o aceito. Eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu rejeito todos os ídolos. Eu rejeito todas as coisas que me afastam de Ti. Eu rejeito todo vício, toda palavra torpe que sai da minha boca. Eu rejeito tudo aquilo, Senhor, que me leva para longe da Tua palavra e do Teu amor. E nessa hora, Senhor, eu escolho viver para Ti. Eu escolho ser uma pessoa melhor. Eu escolho ser Teu filho. Porque o Senhor, Ele deseja te adotar nessa manhã, como filho, como filha. Ele quer te adotar e te chamar de filho, e te chamar de filha. Eu escolho hoje, Senhor, te aceitar como Senhor da minha vida. Eu escolho hoje entregar a Ti todas as minhas dores. Entrega para o Senhor toda a dor do seu coração. Entrega para o Senhor tudo aquilo que não deu certo até agora. Todas as suas frustrações, tudo aquilo que causou dano na sua vida. Vamos começar uma vida nova. A partir de hoje, vamos viver uma vida nova. Mas uma vida agora com Jesus. Com Jesus. Fale com o Senhor. Ele está aqui, Ele está ouvindo a sua voz. Para que o Espírito Santo, na hora que você reconheceu Jesus, na mesma hora o Espírito Santo entra no seu espírito para fazer morada. E Ele vai estar com você. Para que você esteja pronto para se encontrar com o Senhor no momento em que Ele te chamar. Em nome de Jesus. Que a sua lamparina esteja acesa.